Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E hoje nós vamos abordar aqui no Prontuário Jurídico um tema que é fundamental para os médicos que atuam ou que desejam atuar no serviço público. A gente vai falar sobre os aspectos jurídicos da carreira pública médica. Para conversar conosco sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers, a advogada também do sindicato, doutora Paola Pessoa. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Tudo bem, Cláudia, muito obrigada. É um grande prazer para mim estar participando aqui do programa. Agradeço ao sindicato pela confiança e por essa oportunidade. Doutora, para começar então, essa questão da carreira médica, né, no âmbito público, quais são os tipos mais comuns desse tipo de vínculo, né, do âmbito público? Então, os principais vínculos que nós encontramos nesse cenário são dos médicos estatutários, que normalmente ingressam através de concurso público, e também os empregados públicos, que também costumam ingressar, né, através do concurso público, porém eles vão ser empregados públicos e regidos pela CLT. Quais são as diferenças? Vamos aprofundar nessas questões, né, nesses dois tipos de vínculo. Quais as diferenças principais entre eles? O médico estatutário, ele costuma ingressar através de concurso e ele vai ter ali, depois de 3 anos e da conclusão do estágio probatório, a estabilidade. Ele vai ser regido pelo estatuto, e aí esse estatuto ele vai variar de acordo com o local em que esse médico trabalha. Por exemplo, se ele trabalha no município, ele vai estar sendo regido pelo estatuto do município. Se ele trabalha no estado, ele vai estar sendo regido pelo estatuto do estado. Quando a gente tem, por exemplo, um médico em uma condição de empregado público, ele vai estar sendo regido pela CLT. Então, vão se aplicar a ele o que a gente tem em termos de direito trabalhista de fato. E nesse cenário... Se inclui a CLT nessa questão. Exato, se inclui a CLT. E nesse cenário, ele vai ter ainda, por exemplo, acordos coletivos que podem trazer questões muito significativas em termos do que está combinado ali, ajustado entre o patrão e o médico em si, né? Entre o empregador e o médico. Quando a gente fala nesse médico estatutário, a gente está falando daquele médico que prestou concurso público, é isso? Tanto para o município quanto para o estado? Exatamente. Quando a gente está falando do médico estatutário, a gente está falando do médico que prestou o concurso. Também temos aqui algumas outras possibilidades de médicos que podem se enquadrar como estatutários. Uma outra possibilidade que nós temos é através do ingresso por cargo em comissão, que costuma se destinar a cargos de chefia e também de coordenação. E a gente vai ter também nessa seara os médicos que ingressam no serviço público através de contratos temporários. E esse médico de cargo em comissão, como tu falaste, né? Ele entra no mesmo regime do estatutário, porém tem algumas diferenças. Exatamente, ele vai entrar no mesmo regime do estatutário. O que vai ter de principal diferença é que ele não vai ter estabilidade. Ele vai ser um cargo em comissão, então ele pode vir a ser desligado por uma decisão de gestão. E outra diferença que existe é com relação à previdência, porque esse médico que ele é estatutário, mas não prestou concurso público, através de cargo em comissão, nesse caso, Sim. Ele vai estar regido pelo estatuto, porém a contribuição dele vai ser pro INSS, não vai ser pro regime único do ente público. Ou seja, também não tem FGTS. Também não tem FGTS, não tem estabilidade e também não tem FGTS. Ele não vai estar contribuindo ali para o regime próprio, né? Exatamente. Doutora, uma outra questão aqui, sobre a questão dos temporários, né? Porque muitos médicos são contratados como temporários. Eles têm os mesmos direitos trabalhistas ou não? Como é que fica essa questão? Normalmente, os contratos temporários, quando ocorre o lançamento de um edital, esse edital ele já costuma prever a possibilidade de duração. Então, aí, o médico já vai conseguir dimensionar o período pelo qual ele pode atuar naquele ente público. Em termos de direitos, ele vai estar sendo regido pelo estatuto, mas ele também vai contribuir para o INSS. O que vai ter de diferença nesse cenário é que ele costuma ter um controle sobre o período que esse contrato dele vai durar. Porque, normalmente, esses processos seletivos, através de como costuma ser o ingresso para contrato temporário, eles ocorrem mediante uma necessidade da administração pública de resolver uma questão imediata por um período determinado.
Então, foi o que ocorreu, por exemplo, no tempo da pandemia. Nós tivemos vários contratos que ocorreram de forma temporária, porque era uma necessidade que estava ocorrendo naquele momento, mas ela poderia não ser permanente, né? Ela decorria daquela situação emergencial para o ente público. E o médico tem que saber que, geralmente, esses contratos, eles têm um tempo limite. Exatamente. Eles costumam ter um tempo limite. Às vezes, eles prevêem ali no próprio instrumento, né, no edital, uma possível prorrogação, mas eles vão ter um período em que eles vão prestar. Eles, diferentemente de quem é concursado efetivo, eles não vão ter estabilidade. E sobre a questão da responsabilidade civil criminal ou administrativamente dentro da questão do serviço público, como funciona isso? Isso é muito importante, Cláudia, porque o que acontece nesse cenário? Um desdobramento em uma esfera não impede que esse desdobramento ocorra em outra esfera. Então, por exemplo, se o médico pratica determinada conduta que é entendida pelo ente público como algo até criminoso, nada impede que ele responda administrativamente, por exemplo, na esfera civil, dependendo do tipo de repercussão e do que tiver envolvido nessa situação, e também criminalmente. Então, é algo que não se exaure em si mesmo, né? Ele pode estar respondendo por isso em mais de uma esfera. E quando se responde por isso, no serviço público é aberto um processo que a gente chama de processo de sindicância, é isso? Normalmente ocorre ou uma sindicância investigatória, que aí nesse caso ela é destinada para apurar o que ocorreu, para conseguir identificar ali os fatos, e também ocorre em alguns casos um PAD, que é o famoso processo administrativo disciplinar. A principal diferença é que a sindicância, quando ela é investigatória, ela visa trazer uma elucidação dos fatos. E, às vezes, as sindicâncias, elas não acabam com uma penalização para o médico. Às vezes, elas acabam encerrando porque se apura ali o ocorrido e se verifica que não houve realmente uma responsabilidade, um dolo, imperícia ou imprudência por parte do médico. O processo administrativo disciplinar, normalmente, quando ocorre, se trata de um cenário em que já se tem elementos para fundamentar algo ocorrido e que precisa ser disciplinado pela administração pública. Mas é preciso que seja efetivada para que se saiba exatamente o que aconteceu, né, doutora? Com certeza. Existem outras formas de trabalhar em locais públicos, fora esses que nós citamos aqui? Existem. Esse é um ponto que precisa de muita atenção por parte dos médicos. O que acontece? Nós temos as terceirizadas que, às vezes, são contratadas pelo poder público para estar prestando determinado tipo de serviço. E até quarteirizadas, né, doutora? Exato. Até quarteirizadas, a gente acaba vendo isso também. Elas acabam sendo contratadas em algumas situações para estar prestando algum tipo de serviço para o poder público. Isso é um problema? A contratação em si não, mas o que acontece? É fundamental nesses casos que o médico atente para o tipo de vínculo que ele vai ter com essa empresa. Porque, nesse caso, as questões para ele vão depender justamente do vínculo que ele possui. Então, embora ele esteja prestando serviço em um local público e possa ter até colegas que são efetivos, ele vai estar adstrito ao contrato que ele possui com a empresa que o contrata. Então, ele pode ser PJ, ele pode ser sócio cotista, mas a ele não vai se aplicar o que se aplica aos demais que são servidores. Até para poder cobrar depois de uma forma correta, né? Doutora, para finalizar aqui o nosso bate-papo, o que o Simers recomenda do ponto de vista jurídico? E lembrando também para quem está nos assistindo que todo sócio aqui do Simers, né? Quem é sócio do sindicato tem o direito aí garantido de auxílio jurídico 24 horas, né, doutora? Perfeito. Nós recomendamos que os médicos nos procurem quando eles tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer situação que precisa ser analisada. Nós analisamos editais aqui no sindicato quando os médicos nos solicitam auxílio. Nós analisamos também contratos, inclusive de processos seletivos, né, com a finalidade de contratação temporária. Nós recomendamos que eles nos contatem para que nós possamos auxiliá-los anteriormente e que, em um caso posterior, eles entrem em contato com a gente também para a gente conseguir verificar. Por exemplo, em um caso de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, nós temos cobertura aqui pelo sindicato de defesa para esse médico. Então, é o tipo de situação que nós não recomendamos que o médico atue sozinho. Nós recomendamos que ele procure auxílio do sindicato para que ele possa se resguardar de todas as maneiras juridicamente viáveis, né? E garantir aí a melhor solução possível dentro desses cenários. Doutora, muito obrigada pela participação aqui, pelos esclarecimentos. E o Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui. Se tu tens alguma dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima semana.